Você já ouviu falar na Síndrome do Imperador? Especialistas dizem que ela atinge crianças que não conseguem lidar com as frustrações e que é ocasionada pela falta de tempo dos pais com os filhos. Quer saber mais? Então fique com a gente. Está no ar o Educação. Minhas convidadas são a mestra em Psicologia Clínica, Maria Tereza Maldonado, e a professora do Espaço Cultural do Colégio Pedro II, Dilma Mesquita. Muito bem-vindas ao programa. Maria Tereza estava conversando comigo aqui antes da gente começar a gravar. Você falou, olha, a falta de tempo dos pais com os filhos pode ocasionar, e você me elencou outros motivos que podem fazer com que essa síndrome aconteça. Quais são eles? Vamos primeiro esclarecer essa história da síndrome do imperador. Ela se refere às crianças tirânicas. Então, eu quero agora, não importa o que os outros queiram, sou eu que mando e tem que ser do jeito que eu quero. A questão da falta de tempo dos pais não é a causa exatamente, mas assim, muitos pais, pela falta do tempo, né, de convívio, de qualidade, etc. tal, eles se sentem muitas vezes culpados e aí começa a entrar naquela de compensação. Então, um pouco tempo que eu fico com a criança, eu vou deixar ela fazer tudo o que ela quer, e aí se cria um padrão de submissão desses pais, ou avós, ou o que seja, e essa criança passa a ficar muito dominadora. Né? E isso, obviamente, causa muitos problemas de relacionamento. Não, imagino. Né? Na aprendizagem, inclusive. Sim, sim. Mas há maneiras, há estratégias para se lidar com isso. Sim. No nosso caso específico, pelo menos no trabalho que eu desenvolvo no Pedro II, eu tenho percebido que a arte ela trabalha muito bem nessas situações para reinserir essa criança naquele contexto, ali no convívio com o grupo, sem que ela se coloque dessa forma, como você disse, assim, muito ditatorial. Impositiva, é o saber dialogar, é o saber argumentar a partir do momento que ela começa a jogar no teatro, é o jogo teatral, ela se sente protagonista na situação, ela começa a dialogar com o outro criando. Tira do isolamento, porque eu acho que deve ocasionar um isolamento, né? Ninguém quer ficar perto, né? Os colegas não querem. Sim, fica isolada porque ela vai se tornando cada vez mais insuportável. Né? Não aceita brincadeira dos outros, não aceita ideia de ninguém, aí ela vai ficando sozinha. E aí, como a Dilma está falando, isso é interessante, porque na cena teatral, ela vai ser mais uma pessoa dentro daquela cena. Ela vai descobrir que ela não é o centro do mundo. E os outros também existem. É o coletivo, né? Ela coletivo. Aprende a trabalhar no coletivo, ela aprende a criar, né? É aquela questão da escola como um espaço de criação. E não como um lugar, um palco onde ela está isolada, né? Claro. Porque aí é que essa relação começa a ser mais conflituosa do que a própria síndrome, né, provocaria. Sim, e deve ser difícil, Dilma, porque no caso, acho que essas crianças que têm essa síndrome, elas vão querer ser as protagonistas ali. Acredito que você não coloque elas no papel de protagonista. Olha, pelo contrário. Coloca no papel? Eu tive muitos casos de crianças e adolescentes, inclusive, com essa síndrome, e eles, assim, quando estavam ali no jogo, que são jogos teatrais, né? Que tem uma coisa que é a relação não só pelo diálogo, a fala, mas também o próprio corpo, eles se tocam, eles têm que ocupar um espaço. Então, muito pelo contrário, eles se colocavam numa situação, assim, de cooperação. E não de competição. Independentemente do papel, se era menor, maior. Se era o papel menor, maior, não importa. Eles sentiam que não, agora eu estou no grupo, eles se percebiam dentro daquele coletivo e queriam cooperar. E melhoravam, inclusive, na sala de aula. Ai, com certeza, né? Porque passa daquela história totalmente individualista para uma troca, né? Que é um ganho de grupo, né? Enorme. Maria Tereza, quais são os principais sintomas? Como é que os pais podem perceber, olha, aqui está complicado ou não? Isso aqui é comum, criança chora, criança faz birra, o que chama de birra, né? Enfim, como é que a gente percebe aí essa linha tênue que separa uma criança que está
tendo a síndrome, está com a síndrome, e uma criança que não tem a síndrome? A criança pequena, vamos dizer assim, na faixa até 2 anos e pouco, ela vive na lei do desejo. Eu quero agora, e se ela não consegue, ela chora, berra, faz escândalo. Imediato, é um imediatismo. Aí, porque ela não tem um freio interno de eu preciso esperar, eu preciso saber que as outras pessoas também têm desejos e necessidades. Eu quero agora. Então, cabe às pessoas que estão lidando com ela dizer, eu sei que você quer, mas agora não vai poder ser isto. Vamos descobrir o que pode ser. Aí a criança vai se redirecionando. Mas, se isso não acontece, ela vai crescendo e ela vai ficar... Eu já tive inúmeras situações de consultório com crianças assim, 8 anos de idade, porque a mãe não parou no jornaleiro para comprar a revista que ela queria, ela está aos berros, xingando a mãe, né? E no meio da rua, quer dizer, completamente descontrolada, porque aquele desejo não foi realizado. Então, estes são sinais. Diante de uma frustração, ela não consegue lidar com o não. Ela não consegue dizer, é mesmo, eu tenho que fazer acordos, tenho que fazer combinados, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Eu acho interessante isso, que eu já ouvi de uma psicóloga, inclusive, que crianças que sofrem danos fortes, né, abusos e tal, muitas vezes acabam criando, por conta desse dano, um mecanismo de proteção que não leva a um enlouquecimento. Ao passo que crianças super protegidas, que eu acho que é o caso, não criam mecanismos de defesa, né, porque tudo que quer é atendido, e aí acabam sendo fortes candidatas a uma série de síndromes, a loucura, a uma série de coisas. Eu achei isso, assim, super interessante, porque é paradoxal, né? Alguém que sofre um trauma muito grande, criar esses mecanismos e muitas vezes não enlouquecer, não ter síndrome, e alguém que é super protegido. Então a gente acha que está fazendo bem, mas na verdade não está. Não, a superproteção é essa questão, assim, é não reconhecer o valor da frustração para a aprendizagem. É não reconhecer que problemas precisam ter soluções criadas pela própria criança, pelo próprio adolescente, porque isso vai fortalecer o que a gente chama de resiliência, a capacidade de superar as adversidades, né, problemas são oportunidades de criar soluções. Então, assim, eu não quero, eu já ouvi isso inúmeras vezes, eu não quero que meu filho sofra. Não pode ser. A gente não está aqui fazendo uma apologia ao sofrimento. Tem que sofrer. Não é isso, mas também já ouvi que educar é dizer não, porque é dar o limite, né? Dizer, olha, aqui não pode. Tem uma porque a gente vive em sociedade. Sim, tem uma frase que eu acho assim, muito interessante, que eu escuto até de alguns pais em reuniões, dizendo assim, não, que eu não quero que nada aconteça com o meu filho ou com a minha filha. Mas como assim nada acontece? Se nada acontece, a pessoa não vive, né? Exato. Quer dizer, você está ali naquele convívio, você está num grupo, e é claro que alguma coisa vai acontecer. Até com os objetos acontece, né? O objeto cai, você pega o objeto, leva para um outro cômodo. Objeto... Sim, mas é exatamente essa ideia que a Dilma está mencionando, né? Que essa criança, essa pessoa vai levar lições da vida a todo momento. A melhor amiga vai dizer, agora você não é a minha melhor amiga, tem outra. Você está na roda o tempo todo, né? E as relações estão acontecendo ali. E uma coisa que eu acho fundamental, que até você citou no momento, a palavra criar. A escola como lugar de criação. Eu acho que esse é um ponto, pelo menos dentro do trabalho que eu desenvolvo no Pedro II e dentro do espaço cultural, é um ponto assim fundamental. Quer dizer, a escola que não é o espaço de imposição do conhecimento, o lugar de construção do conhecimento, por esse viés da criação, da arte. É o teatro, é a música, é a literatura, é o sarau literário, é uma roda de leitura, onde esse aluno possa se colocar e sabendo que não, agora é o tempo de fala do outro. E você, na verdade, ali está trabalhando a condição humana. Sim, exatamente. Porque quando a gente está simplesmente, né, recebendo conteúdo, copiando do quadro, resolvendo uma educação burocrática. Exato. Né? Você ali não está na condição humana, né? A gente está meio que no automático, né? No robô, na máquina, que tem que dar resposta. É um robô. Exatamente. E agora, né, o que está sendo proposto, não só no Brasil, mas em vários países do mundo,
é a importância das competências socioemocionais. Sim. Né? Para poder ter uma boa qualidade de relacionamentos, para poder conviver com as pessoas na sua diversidade, para poder criar soluções para os problemas. Cidadania, né? É uma claro. educação para a cidadania, para Exatamente. formar o cidadão. E não só a pessoa que vai ser jogada no mercado de trabalho, sem perceber que não é só essa questão técnica que vale. Exato. É humano, né? Exato. E a qualidade humana é o mais importante. Que é o as que a doenças vêm, né? E A era coisa vai exatamente eclodir. isso que eu ia falar. Era exatamente. Quer dizer, você vai adoecendo, porque a questão do sentido do ser, da nossa condição, Por que né? que eu estou que aqui, é né? criar, que é refletir, Sim. e não apenas reproduzir uma lógica. Com certeza. Dá para reverter? E até que ponto dá e até que ponto não dá para reverter isso na educação? Porque a gente sabe que a educação tem períodos, né? Principalmente com relação a esse desenvolvimento da criança e o início da vida. E aí, sei lá, se alguns responsáveis, eu nem vou dizer pais, mas responsáveis, pessoas da família, falam, caramba, a gente está fazendo isso, como é que a gente reverte? Quais são os Claro primeiros que dá para passos? reverter. Qualquer época é época que a mudança é possível, até que porque hoje em dia a gente sabe pela neurociência que as conexões neuronais do nosso cérebro Sim. estão sempre, Essa é a nossa sempre condição também, mudança. refeitas De mudança. em Ainda bem, né? função da qualidade do relacionamento também. Né? Então, claro que quanto mais tarde é mais difícil, porque aquele padrão já está muito estabelecido. Mas é possível dizer, olha, eu estive revendo, estive pensando, realmente eu acho que não está legal a maneira da gente se relacionar, então vou fazer algumas mudanças por aqui. Né? E aí começar a colocar outros padrões, outras possibilidades dentro da própria família. Né? E na escola, a escola é uma grande aliada desse processo, né? Porque muitas vezes é ali, como você estava mencionando, na escola que ele vai perceber a necessidade da mudança de padrão de relação, que ele vai ter efetivamente isso com os colegas, com os professores, e que aí ele vai fazer, puxa, mas em casa... Né? Eu sou rei total, que negócio é esse? Tem um né? ponto fundamental aí, que é o diálogo. É a questão do diálogo. Quer dizer, se na escola você começa, naquela comunidade, a trabalhar como comunidade de fato, né? A criação coletiva, é a parceria, é a cooperação e não só a competição. A minha nota é melhor que a sua, eu falo mais, eu posso mais. Aí, numa situação como essa, né, da síndrome do imperador, é claro que a coisa vai ser reativada, vai ser reforçada, porque acaba que se a escola também não tem essa postura mais aberta de mostrar, não, isso aqui é um lugar onde você tem que criar coletivamente uma comunidade, você tem que cooperar. Você não tem que competir para ver quem fala mais alto, se você ou o seu colega. Se a postura for tão somente de aceitação ou passiva, ou então pior, de mostrar, não, é isso mesmo, vai, olha aqui, a sua nota, vamos lá. E isso acaba meio que ativando mais ainda esse comportamento da criança e do adolescente, que já é o de não saber argumentar, do querer sempre que a sua voz fale mais alto e que esteja valendo sempre só a sua opinião. Imposição. É uma E claro imposição. que isso, se é carregado para a idade adulta, é bem desastroso. Nossa, né? imagina. Porque aí vão se criar as Imagina. relações abusivas. Né? Se é um garoto que vai Ditadores, crescendo, né? adolescente, um São adulto, ditadores, né? esse homem vai, por exemplo, se relacionar com uma mulher, no sentido ela tem que fazer o que eu quero, sou eu que domino, sou eu que mando, ela tem que se submeter, ela Uma tem que ficar relação calada. abusiva, né? A Relação relação abusiva. abusiva. E quantas que a gente Importante conhece a por gente aí, falar né? isso aqui, com certeza. A gente às vezes acha que está fazendo bem, está fazendo mal. Queria que vocês me dessem exemplos, porque eu sempre falo que aqui o Educação é um espaço onde a gente fala de teoria, a gente fala de pesquisas, mas a gente também fala de prática. E aí queria que vocês, claro, não identificando, mas que vocês dessem alguns exemplos para o pessoal que está em casa entender melhor do que a gente está falando. De uma família com uma criança de 5 anos, que uma das coisas que mais angustia a família é assim, meu filho não come. Né? Sim. E aí começa a ceder. Então, me deparei com uma Barganhar, família uma vez que era assim, era um verdadeiro circo na hora da refeição. A criança sentava, aí o avô tinha que circular pela mesa, e a avó tinha que contar uma história, e a mãe tinha que fazer uma... Cada um tinha um papel, e ele era o centro Uma da encenação. história. Toda vez que iam comer.
Toda vez que tinha que... A criança, não vou comer, não vou comer. Aí meu filho come. Aí vai... Né? Todo um teatro. Todo um teatro onde... E teve uma outra criança, também mais ou menos nessa história toda, que de 7 anos aí, que no fim das contas virou para mim assim, e sabe, mãe, ela foi descrevendo, meu pai vai chegar e disse assim, meu filho come, eu disse, eu não vou comer, mas é importante, mas eu não vou. Aí ele foi descrevendo o diálogo repetido, e aí ele chegou no final e disse assim, sabe, mãe, sou eu que mando em tudo isso. Nossa. A percepção dele, né? Claro. Percepção. E você, Dilma, lá na escola? Eu já tive, assim, situações no teatro, inúmeras. Agora tem uma que me marcou muito, que foi de um aluno, foi na primeira peça que nós encenamos, foi em 2015 isso. A peça montada pelo grupo, encenada pelo grupo, e uma peça interessante, né? Baseada assim, no teatro do absurdo, no Beckett, no Ionesco, então tinha essa pegada do teatro do absurdo. E esse rapaz já era adolescente, 17 anos, ele estava em tratamento, tomando remédios, fazendo terapia, e ele, no começo, assim que ele começou a ensaiar, que ele chegou ao grupo e tal, fazendo as oficinas, ele tinha muita coisa do argumentar contrariamente. Não, esse texto não está legal. Sempre vi um defeito, uma coisinha. Exato, até que o pessoal da orientação pedagógica da escola me procurou, dizendo, olha, professora, tem essa questão e tal, então você procura observar. E, é claro, a família também é fundamental, né, nesse momento, né? Parceria então, tudo. Conversei com a mãe e tal. E ele, quando ele percebeu que o grupo, essa questão do diálogo, quando ele percebeu que o grupo estava coeso, que ele viu, não, peraí, eu ganho mais nessa relação com o outro. Eu não posso encenar sozinho. A vida não é um monólogo. A vida é diálogo. Perfeito. E ele uma vez falou isso no ensaio. Gente, não é um monólogo. Meu personagem, que legal. Quando ele se percebeu na cena mesmo, na peça, no palco, dialogando com o colega que contracenava com ele, ele meio que despertou, poxa, que legal, não é um monólogo, é um diálogo. Que bacana, eu estou conseguindo trocar com você. Legal. Como é que tem sido? Você falou do papo com a mãe. Como é que é o papo com os pais? E aí quero tanto o lado clínico quanto o lado lá da escola. Porque eu vejo que assim, deve ter uma culpa muito grande, né, de você perceber, porque não tem receita de bolo, a educação não tem receita de bolo, tem envolvimento, que eu sempre falo, a educação, se você não se envolver, não rola, você tem que se envolver, e se envolvendo, você vai achando as saídas e vai vendo onde você errou. Mas acredito que para alguns pais deve ser muito doloroso perceber que eles fizeram alguma coisa achando que iam, responsáveis, enfim, quem criou, achando que iam melhorar a vida daquela criança, que iam proteger aquela criança e na verdade estavam expondo a riscos, a crescer, um abusador, enfim. Como é que é isso? Como é que é esse trabalho com os pais? A maioria recebe como quando vocês vão dialogar? Eu gosto muito de dizer que maternidade e paternidade é uma balança de créditos e débitos. Ninguém acerta todo, ninguém erra todo. E aí se dar conta dos nossos pontos fortes e pontos fracos, né, das nossas competências e das nossas vulnerabilidades, é muito importante para a gente dizer, bom, a partir daí eu posso me posicionar de outra forma. Perfeito, perfeito. Então, é exatamente isso. Como é que tem sido isso? Isso é difícil, chegar até os responsáveis entenderem, poxa, realmente, e conseguirem mudar, ou você tem que abrir um outro consultório para fazer outras sessões de análise só com esses pais. Porque mudar é difícil, o que eu estou dizendo é isso. É difícil, mas muitas vezes... Quando os pais chegam, eles já estão desesperados, porque a criança vai se tornando insuportável até para eles. É muito difícil lidar com uma criança tirânica total, que quer impor tudo a todos, e aí eles sofrem também por ver essa criança com dificuldade de relacionamento na escola, com os colegas, ela não é chamada, ela não é bem-vinda. Então, quer dizer, eles já chegam muito com esse sofrimento, e assim, e agora? Sim. Assim, e agora? Vamos. Agora, deve ser uma mudança difícil, porque o antes que era sim, começa o não,
não, não pode, não sei o quê. E a reação a isso deve ser braba. A gente vê quem tem, que passa lá Super Nani, você olha, como as crianças reagem, é óbvio, você está acostumado a receber sim, você vai receber não, você vai rir, fala, ah, não, tá bom, eu entendo que você agora está me dizendo não porque você quer me educar bem. Ó, não é assim. Ficam furiosíssimos, Uhum. claro, aceitam, mas né? também não é passado sim para o não. É isso que eu queria que você desse as dicas. É dizer assim, não pode ser exatamente desse jeito, mas vamos pensar de que outro jeito pode ser. Você não pode mexer nesse negócio aqui, mas vamos descobrir o que você pode. Então, a criança ou o adolescente vão gerando alternativas possíveis. É uma construção coletiva. Não é um né? não sem Não é nem a alternativa. super nani, nem a super prof, né? Aquela que vai resolver tudo. É perfeito. sentar, né? Vamos lá, vamos colocar numa roda a turma. Agora vamos conversar. Tá havendo problema assim. Nós temos regras, de fato, tem que haver, porque é um grupo, né? Claro. Quer dizer, a partir do momento que você não é ético, você acaba meio que entrando no território do outro, no sentido mesmo de afetá-lo de uma forma negativa, de uma forma que não é boa, não respeitando o espaço do outro, o momento de fala. Então, isso é fundamental, mais uma vez, é o diálogo, é a palavra-chave, né? Para você poder construir coletivamente essa coisa das regras, né? E Quer com dizer, a um código de ética do com a grupo. participação das Deles, próprias no crianças, processo, adolescentes. né? E o que eu acho interessante, assim, que o diálogo não quando a gente fala em diálogo, a gente fala em escuta, a gente fala em parceria, não numa conversa que é escuta. alguém de cima falando para alguém de baixo, né? É horizontal, é uma exato. relação horizontal, Exato. não pode ser vertical. Olha, eu falo e você obedece. Na escola, cada vez mais está complicado. A gente trabalha com essa coisa assim da imposição, porque eles têm acesso a N coisas. Até a própria pesquisa com a internet ficou alguma coisa descentralizada, né? Claro, você vai fazer tudo, é uma rede Sim, de relacionamentos. é uma rede, a ideia E da na rede. rede de relacionamentos, todo mundo tem alguma coisa a contribuir. Sim, sim, Né? sim. Então, a própria criança e o próprio adolescente vão percebendo Ele como percebe o exemplo que você deu. Puxa, é muito melhor do que o É muito monólogo. melhor do que o monólogo. Eu estou interagindo com o outro, eu estou na claro. vida, né? Estou aqui com ele, aqui é o meu lado, eu posso dialogar. Eu estou construindo alguma coisa junto. Isso aí é arte, é Quais são os o erros caminho. mais comuns que vocês veem na educação nesse sentido? Coisas assim do dia a dia que vocês veem, poxa, não, os pais geralmente fazem isso, os responsáveis fazem isso, não deveriam fazer diferente. Maria Tereza até deu um exemplo aí do não dizer só o não, criar alternativas, pensar em alternativas, mas quais são os erros mais comuns que vocês Olha, a acham? falta de diálogo, que sempre tem como justificativa a falta de tempo. Porque todo mundo trabalha, todo mundo está muito ocupado. Agora, com o celular, né? Aquela cena do restaurante, está a mãe, o pai, os filhos, todo mundo com o celular na mão. Vamos sair para jantar juntos, mas ninguém se olha. Mas ninguém nós estamos juntos, conversa. só os corpos estão Só juntos. os corpos estão, mas não há o diálogo. Essa falta Então, eu acredito que a principal falha seja essa. Ou então, ver na escola não esse lugar para onde a criança ou adolescente vai para pesquisar. É um lugar de prazer, é um lugar de um convívio prazeroso. Então, é aquela coisa muito da obrigação. Escola é aula burocrática, né? Eu vou para lá porque eu sou obrigado, porque, né? Porque a minha mãe mandou aí, meu pai mandou aí. Que coisa chata, e é sempre aquela mesma coisa. E é justamente aí que entra, eu bato muito nessa tecla, o papel do teatro, da música, da literatura, da arte nisso tudo. Com certeza. Mostrando um outro caminho, que é o da sensibilidade. O ser Da humano, que é humanização, reconhecido. da humanização. O ser humano. Maria Tereza, a gente está no finalzinho do programa. Quais são os erros mais comuns assim que você percebe? A confusão de conceitos, né? Tipo assim, liberdade de expressão. Aí, ele é franco, ele é sincero. Esse adolescente está xingando, está desrespeitando professores, os pais, todo mundo. Isso não é liberdade de expressão, isso é falta de educação. Ótimo. Pura e simplesmente. Perfeito. Eu respeito a privacidade. E a criança e o adolescente estão lá com o seu celular no quarto e ninguém sabe
onde ele está na praça cibernética e está correndo riscos e ninguém sabe de nada, que estão respeitando a privacidade. Não colocar esse acordo do tempo de uso, tanto para os pais quanto para os filhos. Todo mundo precisa de limites, os adultos também. Perfeito. Então, isso que você estava mencionando, todo mundo lá com seus celulares e não tem um olho no olho. Eu acho que pelo que vocês, por esse papo que a gente está tendo e algumas observações, enfim, dá para perceber, porque quando a gente estuda a história da infância, eu andei lendo bastante sobre isso, é uma história de terror. Né? No passado, a gente não respeitava as nossas crianças, as crianças eram objetos dos pais. Em algumas culturas, as crianças eram levadas para outras famílias, havia troca de crianças entre as famílias para que essas crianças fossem cuidadas. Muitas crianças abusadas. Então, assim, e aí a gente foi tomando consciência, a gente foi crescendo enquanto humano, e a gente foi aprendendo e vendo algumas coisas, mas eu percebo que em alguns momentos a gente foi assim do 8 para o 80, né? Ou seja, a gente maltrata de um lado e do outro lado a gente coloca assim acima do bem e do mal. E ninguém está acima do bem e do mal. Acho que esse é o grande alerta que a gente deixa aqui no programa. Sim, a gente ainda tem uma série de crianças que sofrem maus tratos e abusos. Sim, né? Mas sim, essa história de dizer, não, aí a criança é o centro do mundo, não é. A criança é um ser no mundo. Precisa ser cuidada, bem tratada, mas ela precisa crescer com esse olhar de que os outros existem. E não é ela sozinha. Né? E não é nem essa questão da liberdade absoluta, né? Liberdade como assim? A criança solta, né? A criatura solta no tempo e no espaço, sem se relacionar com o outro, sem saber qual é o seu lugar de fala, sem a escuta. Para isso a criança precisa ser tutelada. E a questão é da autonomia, entendeu? Ensinar, praticar isso na escola, tentar através da educação escolar mesmo, né? Trabalhar essa questão da autonomia intelectual, autonomia crítica, mas sempre respeitando o lugar de fala do outro, o tempo de fala do outro, que é a escuta que você citou ainda há pouco, né? Não há escuta, né? Sim. É aquela autonomia, né? De você observar o outro, saber respeitar o seu espaço e o do outro. A gente está falando aí de um equilíbrio, de uma coisa que não é fácil, mas que de tanto conversar, de tanto trocar experiências e dar exemplos, como vocês deram aqui no programa, a gente vai crescendo e vai se humanizando. Muitíssimo obrigada pelo papo, sucesso, parabéns pelo trabalho. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá! Haviam 6 coelhos morando ao redor de um lago. E sem que eles percebessem, uma fruta de uma árvore bem alta despencou, caiu na água e fez ploft. Quando caiu, os coelhos não sabiam de onde vinha aquele barulho e começaram a correr. Mas corriam, e quando passaram perto de uma raposa, a raposa fez eles pararem. Ó, seus coelhos, estão correndo do quê? E eles disseram, é do ploft. Mas o que é o ploft? Nós não sabemos, mas deixa a gente correr porque ele está chegando. E a raposa, não sabendo o que era o ploft, continuou, começou a correr atrás dos coelhos. E correu, e cada bicho que passava, leopardo, onça, jaguatirica, qualquer um que perguntava por que da correria, eles diziam a mesma coisa. Até um leão enorme, com uma enorme juba, começou a correr do tal do ploft. Mas um leão que estava no alto de uma árvore, vendo aquela correria toda, parou e perguntou para o leão que corria no final da fila. Mas o que é isso, amigo? De que você corre? Ele falou assim, eu não sei, é um tal de ploft que está se aproximando. Eu falei, mas como é esse ploft? Qual o tamanho? Qual a cor? O que ele faz? Ele falou assim, eu não sei, mas como não sabe, para tudo. E o leão perguntou a ele, quem foi que te contou? Foi a jaguatirica. E quem foi que já contou a jaguatirica? O leopardo. Quem contou o leopardo? A raposa, até que chegaram no coelho. E o leão fez com que os coelhos voltassem todo o caminho percorrido e ficaram na beirada do lago. E naquele exato momento, outra fruta se soltou do alto, caiu na água e fez ploft. E o leão disse, ora, seus coelhos, assustando toda a mata por causa de uma fruta. Né? Mas a gente não sabia.